Oi gente, tudo bom? E hoje eu vou trazer mais um manual de como trocar de cor, porque eu percebi que apesar de eu já ter falado muito desse assunto aqui no canal, eu notei que eu nunca falei desse ponto específico que eu vou falar hoje. Tanto é que vocês vivem me perguntando, que cor que pega em cima desse cabelo que eu tô? Ou então, essa cor, será que pega no cabelo que eu tô agora? Então, enfim, eu trouxe aqui pra vocês 3 passos de como saber que cor pega em cima do cabelo que você está. E o passo número 1 é respeite o fundo de clareamento que o seu cabelo atingiu quando você descoloriu. Como vocês já sabem, quando você descolora um cabelo, você vai atingindo fundos de clareamentos, que podem ser muito claros, claros, médios e até relativamente escuros. Como vocês também já sabem, se vocês já estão há algum tempo aqui no canal, nem todas as cores funcionam em todos os fundos de clareamento. Existem alguns fundos que eles ficam restritos a algumas cores. A grosso modo, bem a grosso modo mesmo, porque na real não é assim, é simplesmente que eu não quero ficar entrando num assunto dentro do outro dentro desse vídeo. Funciona da seguinte forma: quanto mais claro seu cabelo estiver, mais cores ele vai aceitar, e quanto mais escuro ele estiver, menos cores ele aceita. Então, por exemplo, se quando você descoloriu, o seu cabelo atingiu um fundo de 8, 7, que é meio escuro, é bem dourado, ou até dourado alaranjado, como no caso do 7, o ideal é que você continue usando cores que cabem nesse fundo, porque o cabelo, quando ele desbota, mesmo que ele desbote de forma meio neutralizada, ele continua naquele fundo, e esse fundo, ele vai interferir na cor que você for passar. E também, gente, não é porque uma determinada cor pegou que qualquer outra vai pegar. Um caso super clássico que eu já vi acontecer, inclusive muitas vezes, é a pessoa que chegou ali no 8-7, igual eu falei, passou um rosa bem intenso, o rosa pegou, ok? E depois quando ele desbota, ela quer ir, por exemplo, para um lilás, porque afinal ela viu que o rosa pegou, por que o lilás não pegaria? Só que o lilás, como muitos de vocês já sabem, é uma cor que precisa de um fundo bem mais claro, então ele não vai pegar naquele fundo. Mesmo que esteja meio neutralizado, ele pode pegar até um pouquinho, mas ele vai desbotar super rápido, ou não vai ficar da maneira que você está pensando. Então, assim, gente, por mais que seu cabelo esteja desbotado, até neutralizado, respeitem o fundo de clareamento deles. Procurem cores condizentes com esse fundo. Esse é o primeiro passo que eu acho super importante para vocês escolherem que cor passar por cima de outra. Passo número 2. Verifique a intensidade da cor que você está e a intensidade da cor que você quer passar. Talvez vocês estejam se perguntando, quem já andou pesquisando um pouco sobre a troca de cor. Mas e o círculo cromático? Você não vai falar do círculo cromático? Cadê ele? É que assim, gente, pra mim, o círculo ele é mais como um terceiro passo. Porque dependendo desse segundo passo que eu tô passando pra vocês não precisam ficar tão absurdamente atentos ao círculo cromático. Então, por exemplo, vamos supor que você chegou num 9, 10, você passou um rosa, ele já tá bem desbotado, seu cabelo tá quase branquinho ou quase ao que ele estava antes. Você praticamente pode ir para qualquer cor. Com exceção, eu diria, do verde pastel, porque esse seu cabelo tá um rosa bem desbotado, ele tá um rosa pastel e o verde vai, obviamente, neutralizar. E amarelo, porque amarelo eu percebi que, mesmo se o cabelo esteja muito claro, com um pouquinho de rosa, ele dá uma laranjada. Mas tirando isso, por exemplo, um verde mais intenso, não precisa ser necessariamente escuro, ele vai pegar. Então, você pode ir para muitas cores e não precisa ficar se preocupando tanto assim. Quando eu falo tanto assim, eu tô dizendo que assim, não é para descartar por completo o círculo cromático, mas não é para ficar tão bitolado assim. Você vai seguir para ajustar alguns pontos, mas você não precisa ficar apenas restrito às cores vizinhas. Resumindo um pouco esse segundo passo. Se o seu cabelo ele tá de uma cor super clarinha e a cor que você quer é uma cor bem intensa, bem forte, e inclusive bem pigmentada, você
praticamente pode usar qualquer uma que você quiser. E mais claro, conforme eu falei para vocês, existem alguns pontos que vocês precisam prestar um pouco de atenção, porque às vezes eles podem causar alguma confusão e transformar essa dica numa furada. A primeira coisa que vocês precisam ter claro na mente de vocês é que cabelo claro nem sempre é igual a cabelo muito desbotado. Eu vejo muitas pessoas que às vezes querem ir exatamente para a cor oposta e falam, não, mas o meu cabelo tá muito desbotado, só que você vai olhar pro cabelo dela, tá um verde forte. Esse é um caso muito clássico, que é a pessoa que passou um azul num fundo muito amarelado, daí o azul desbotou muito, só que ele desbotou num verde ainda muito nítido, que assim, a gente sabe que, por exemplo, um rosa neon igual a botou rosa, não vai rolar muita neutralização. Então, quando a gente fala em cabelo claro, é aquele cabelo que tá perto do branco. Não é igual a cabelo desbotado. Você pode ter um cabelo que tá muito desbotado e que não tá claro. Igual nesse exemplo que eu dei agora há pouco. E uma coisa muito importante para esse segundo passo também, que vocês precisam estar atentos, é não confundir cores vibrantes com cores intensas e muito pigmentadas. Por exemplo, cores pastéis. Elas são bem vibrantes, mas tirando uma cor ou outra, de uma marca ou outra, é muito comum que essas cores pastéis muito vibrantes, elas não sejam muito pigmentadas ou não sejam capazes de cobrir uma cor que esteja ali por baixo. Então, a cor vibrante muito aberta, ela nem sempre vai ser uma boa opção. Quando eu falo de cor intensa, tô falando aquela cor bem forte, tá? E principalmente bem pigmentada, que nós temos no mercado muitas cores que elas são muito pigmentadas, mas não são tão escuras. As da Mix Colorful são um excelente exemplo, elas são super pigmentadas, mas elas puras, elas ficam bem vibrantes. Eu acho que em comparação às outras marcas, cujo estado puro da tinta fica um pouco escuro, ela não, é bem pigmentada e fica bem aberto. Então, é uma boa opção, por exemplo, para você passar. Mas tome cuidado, porque isso nem sempre vale para tudo. Tem cores que são muito vibrantes e tem uma pigmentação média, que, dependendo do seu caso, não vai funcionar. Outro ponto sobre essas cores é que o fundinho que você tem ali no cabelo pode ser que ele interfira no resultado. Quando a gente está lidando com uma diferença muito grande de intensidade, é óbvio que, por exemplo, se eu passar um rosa neon num cabelo que está desbotando de um roxo e que está bem acinzentado, ele vai dar uma fechadinha no rosa, vai dar uma acinzentada no rosa, mas o rosa vai aparecer bastante, tá? Isso vale para cores muito escuras e intensas. Às vezes não vai aparecer na hora, mas pode aparecer no desbotamento. Então, sobre esse segundo passo da intensidade, levem isso em conta também. Você pode sim ir para qualquer cor, porque ela vai pegar, vai aparecer, mas dependendo da pigmentação dela, da proposta dela, ela pode sofrer interferência do que está embaixo. Não vai ser uma interferência, gente, de neutralizar totalmente ou até de mudar totalmente a cor, mas um pouquinho ali vai acontecer, tá bom? Então levem isso em conta, que às vezes eu sei que tem gente que fica com uma cor muito assim, bitolada na cabeça, a pessoa quer aquela cor. Eu sei porque às vezes eu sou assim, eu fiz uma cor, eu quero aquela, e daí eu sei que quando a gente não atinge, a gente fica meio frustrado. Então, esse segundo passo, né, tem esse ponto que é sempre importante levar em conta. Aliás, gente, sobre esse assunto, eu tenho um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu vou deixar a foto antiga aqui. Eu vinha de um verde água sobre uma base 10 e ele estava bem diluído, quase branco, e tinha uma parte que estava azul também, era um degradê, e eu optei por passar o guará bem diluído em cima. E que ainda assim, mesmo ele bem diluído, ele era um rosa razoavelmente forte. E apesar dele ser a cor oposta do verde, né? Vermelho, rosa, verde, vocês conseguem ver pela foto que ele ficou rosa. Ele ficou mais fechadinho, ele deu uma cinzentada, ele deu uma esfriada, até porque era um verde água, então ele tem um pouco mais de azul. Então aquele tom mais quente do guará foi embora, mas vocês veem que ficou rosa. Onde tá azul, obviamente, misturou, ficou roxo, mas em cima ali do verdinho, mesmo bem diluído, ele pegou. Teve essa interferência, mas a minha intenção era um rosa, meio assim mesmo, então, pra mim, foi tudo certo.
Enfim, gente, só dando uma resumida nesse passo, que eu acho que foi bem longo. A diferença de intensidade, ela tem que ser bem acentuada. A cor que tá no seu cabelo tem que estar bem clara, quase branco. E a cor que você vai passar, ela tem que ser bem mais intensa. Daí, tá tudo certo, pode escolher a cor que você quiser, obviamente sabendo que o fundo pode alterar um pouquinho o tom. E, finalmente, a gente vai para o nosso terceiro passo, que esse sim é o círculo cromático, igual eu já falei para vocês. O círculo cromático, esse círculo aqui de cores, que ele é bem famosinho, muito falado, muito recomendado para troca de cor, pois ele mostra quais são as cores vizinhas, quais são as cores opostas, o que acontece se você misturar determinados tons, e se você tá com uma cor ainda muito forte no seu cabelo e você quer trocar para outra, é muito importante que você siga esse círculo. Afinal, a cor que tá no seu cabelo, ela vai interferir muito no resultado da próxima. E primeiramente, gente, eu vou passar para vocês a teoria básica dessa ferramenta e depois a gente vai discutir alguns detalhes bem importantes. Pois na prática, a teoria básica não é o suficiente. Aliás, é até por isso que se chama de teoria básica. É básico, é o início de tudo, não significa que você sabendo o básico vai sempre dar tudo certo, por isso que é importante a gente se atentar a alguns detalhes. O círculo cromático ele funciona da seguinte forma: cores que estão uma de frente para a outra são as cores opostas, são as cores que se neutralizam, elas geralmente são chamadas ou de opostas, igual eu falei, ou de complementares também. Geralmente eu percebo que os profissionais usam o termo complementares, então se vocês verem algum vídeo de profissional, cor complementar é a dita cor oposta, tá? Enfim, são cores que, se passadas juntas, elas dão preto, um marrom esquisito, cinza, vai tudo depender mais ou menos da intensidade. Mas enfim, elas não vão dar colorido, tá? Elas vão dar esses tons ou até mesmo cores meio esquisitas. E por isso que, por exemplo, se você tá num azul muito forte, você vai ter muito problema de passar um laranja, pois elas vão se neutralizar muito fácil. Aliás, eu já tive colega que quando engravidou e ela quis cobrir a parte descolorida, ela misturou azulão com flaminggo puros, que deu praticamente preto e cobriu ali o cabelo dela. As cores que estão uma do lado da outra são as famosas cores vizinhas, que são as cores mais seguras para você realizar uma troca de cor. E as cores que estão uma de cada lado de uma única cor são as cores que, quando misturadas, geram as cores do meio. Então, aquela coisa, né? As cores primárias, amarelo e azul geram verde, azul e vermelho geram roxo, e vermelho e amarelo gera laranja. Daí você também tem a mistura de cores primárias e secundárias que gera as cores terciárias, e misturas de cores terciárias que podem gerar uma cor primária também. Então, a partir daí, a gente começa a ver que as coisas, elas podem não ser tão simples assim. E se a gente acrescentar a questão da intensidade das cores, que foi o que eu estava comentando no outro passo, a coisa fica mais complexa ainda. Então, aqui vão algumas dicas para os problemas que eu percebo que são os mais comuns de quando o pessoal vai trocar de cor sem fazer a limpeza, simplesmente passando uma em cima da outra. A primeira delas é a questão do fundo da cor que você está usando. Como vocês podem ver na imagem, existem muitas nuances de uma mesma cor. Por exemplo, um azul, ele pode ser mais neutro, mais roxo, mais esverdeado. O roxo, ele pode ser mais puxado para o rosa ou vermelho, mais neutro ou mais azul. O amarelo, ele também pode ser mais quente, mais pro laranja, ou mais frio, que é mais pro verde. Enfim, as cores possuem aquilo que a gente gosta de chamar de fundo ou temperatura. E na hora de você escolher a cor que você vai passar, você precisa se atentar a esse fundo. Caso contrário, você pode ter problemas com o resultado, o desbotamento ou até mesmo nos dois. Que é quando a cor não sai muito legal no resultado e também fica pior no desbotamento. Por exemplo, eu vou trazer aqui aquele nosso exemplo do azul desbotado, que eu acho que é um caso muito comum do pessoal ter dúvida, porque azul é uma cor que dá uma grudadinha e o pessoal quer trocar de cor, o azul não saiu e fica essa questão. Então, vamos supor que você tá no azul, você quer ir pro roxo e você viu na internet que se você misturar com rosa, você consegue o roxo. Tá errado? Tá bem correto, na verdade, mas não é só isso.
vamos supor que o seu azul, ele desbotou para um tom que tem um pouco mais de verde. Daí você fica na dúvida, eu vou dar 3 opções que eu já testei aqui no canal, tá? Você fica na dúvida entre o magenta Cherry Waves, da Miss Colorful, Pônei, da Chameleon Color, e Libra, da linha Beat Zodiac, da Chameleon Color. Todos eles são rosas ou magentas, do que você preferir chamar, só que será que todos eles conseguiriam dar conta de fazer um roxo bonito no seu cabelo só porque eles são rosa? Vamos começar da melhor escolha para pior escolha. Ou talvez dizendo assim melhor, a escolha mais segura para escolha mais insegura que pode dar mais errado. Você já está no azul esverdeado, sendo o verde a cor oposta ao rosa. O Cherry Waves, que é um magenta com um fundo bem roxinho, bem aparente, ele me parece ser mais seguro para esse caso, pois o fundo roxo vai cancelar aquele amarelinho que está deixando o azul mais esverdeado, e assim o rosa ele vai se juntar com o azul e fazer um roxinho, de forma que essas cores não vão entrar tanto em conflito. Agora, a Pônei, ela é uma boa escolha também? Eu acho que ela é. No entanto, ela não tem um fundo roxo tão pronunciado igual a Cherry Waves. E apesar dela achar que ela fica boa também, um pouco desse rosa vai brigar com um pouquinho desse verde que tá ali. Vai ser mínimo, mas ele vai sim, teoricamente, deixar um resultado mais fechado, um pouquinho mais neutralizado, acinzentado do que a nossa opção anterior. E agora o Libra, que eu acho que é a pior escolha para esse caso, ele é um rosa neon com fundo laranja. E o laranja é a cor oposta do azul. Então vocês conseguem perceber que a coisa está ficando um pouco mais perigosa? O azul, ele já está um leve esverdeado. O esverdeado vai brigar com o rosa e você ainda coloca um rosa que tem fundo laranja que vai dar uma brigada com o azul. Pode ser que fique ruim ou que desbote de uma forma ruim. Eu coloquei imagens aqui meramente ilustrativas do que pode acontecer, só para vocês entenderem a lógica. Não estou querendo dizer que necessariamente vai ficar desse jeito. E vocês percebem que o resultado da Cherry Waves ficou ótimo, foi o mais aberto. O da Pônei ficou muito bom também. Eu achei que ele ficou um roxo um pouco menos azulado, mas ele também ficou um pouquinho mais acinzentado. E com o Libra, eu achei que ele ficou mais puxando para o cinza do que para o roxo. Porque, como a gente já analisou, tinham muitas cores conflitantes, neutralizantes ali nessa combinação. Então, gente, levem sempre o fundo das cores em conta, porque mesmo que vocês escolham uma mistura que seja, digamos, segura, né, azul com rosa que dá roxo, se a gente não levar os fundos em consideração, vocês viram que ele interfere muito no resultado e pode atrapalhar não só o resultado final, como também o desbotamento, de você, de repente, ter um roxo por poucas lavagens e começar a ficar uma cor meio esquisita depois. Talvez fique um cinza legal, fica, porque cinza é uma cor que ela aparece quando você não quer. Quando você está tentando atingir o cinza, ele não vem, mas quando você não está tentando, ele vem. Mas, enfim, tem muita chance de começar a desbotar muito rápido por uma cor que não seja a cor que você estava querendo. E agora, gente, eu vou dar um outro exemplo. Eu comecei com esse exemplo do roxo, que é uma mistura boa, azul com rosa. E agora eu vou mostrar uma mistura que não é tão boa, que é muito propensa a dar uma cor esquisita, apesar das cores não serem opostas. E essa combinação de cores é uma combinação que eu já errei no passado, eu neutralizei o cabelo inteiro, que é roxo mais laranja. E mais uma vez vou trazer imagens meramente ilustrativas, não quer dizer que vai ficar assim, tá bom, gente? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, passando um roxo mais azulado sobre o laranja, lembrando, acabei de falar lá atrás, azul neutraliza o laranja, né? Vocês veem que ele pode ficar bem marronzinho, a típica cor de burro quando foge, o que muitas pessoas também gostam de chamar de cor estranha. Agora, se a gente passa um roxo mais neutro, né, que tem ali vermelho barra rosa e azul numa quantidade mais balanceada, a gente vê que ele fica um marronzinho, meio avermelhado, rosado. É até aceitável, dependendo do que a pessoa está querendo, mas ainda assim a gente vê muita neutralização ocorrendo nesse cabelo. E por fim, se a gente passar um roxo com fundo bem rosa, a gente vê que ele fica rosa. Obviamente fica um rosa mais apagado, mais fechado, mas a gente bate o olho aqui e enxerga rosa.
Então, vocês percebem que duas nuances elas dão errado em função do fundo das cores, mas a gente percebe que, mesmo sendo uma mistura ruim, se a gente se atentar bem ao fundo das cores que a gente está misturando, você vê que dá para atingir um resultado que dê mais ou menos certo. Lembrando mais uma vez, imagem meramente ilustrativa, gente, não quer dizer que vai ficar assim. Tem muitas coisas que podem interferir, por exemplo, às vezes a pigmentação de uma cor ela pode ser tão forte, muito mais forte do que a gente imagina, inclusive, que às vezes ela até cobre. Por exemplo, a gente teve um teste da Gêmeos, que eu diria que é um roxo neutro, mais puxado para o azul, que eu passei em cima de um laranja e ele super cobriu, ficou super roxo. Também pode acontecer de você passar um roxo rosado muito claro e não rolar. Então, assim, gente, é um exemplinho, tá? Tem sempre que se atentar a outros fatores, tem que conhecer a tinta que você tá usando, a pigmentação dela e coisa e tal. Enfim, gente, resumindo um pouco essa questão do passo 3, que é o círculo cromático. Se você busca por algo mais seguro, com desbotamento, mais bonito, mais previsível, eu diria para você seguir o círculo cromático, não só para a escolha da cor, mas também para a escolha do fundo da cor e buscar ali trazer o menor número possível de cores e fundos conflitantes. Com certeza isso vai ajudar muito na sua troca, especialmente se o cabelo desbotou por uma cor bem forte ainda, que limitou bastante a escolha de cores que você poderia passar por cima. E enfim, gente, bora resumir os 3 passos que eu passei aqui, que foi coisa pra caramba. O passo número 1 é você verificar, lembrar do fundo de clareamento que o seu cabelo teve ao descolorir. Neutralização, não clareia fundo, não importa quantas tintas você passou, o seu cabelo não ficou mais claro. Então, procure respeitar esse fundo de clareamento, escolha cores que vão funcionar bem nele. Então, se você estava num fundo mais escuro e você não vai clarear, busque cores que funcionam em fundos mais escuros. Segundo passo, você tente a intensidade do seu cabelo. Quanto mais clarinho o seu cabelo estiver e mais intensa for a cor que você quer passar por cima, maior a liberdade que você tem. Então, você pode escolher entre muito mais cores do que quando as intensidades das cores que você está e que você quer passar são mais pareadas. Isso serve para cores claras também, igual eu já expliquei. Se você está num verde claro e quer passar um rosa muito claro, ou então está no azul muito claro e quer passar um laranja muito claro, vai rolar uma boa neutralização aí. O segundo passo é quando existe um abismo entre as intensidades de cores. E o terceiro passo é o círculo cromático. Atente-se a ele, quais são as cores que neutralizam, que são as cores que você deve evitar, tanto para a escolha de cor quanto para fundo de cor. Busque ali cores que gerem uma mistura mais segura ou até cores vizinhas, que é o mais seguro de todos. Acho que cores vizinhas, a não ser que tenha ali um fundo muito nítido que você enxergou, que você não enxergou, é muito difícil de dar errado. Então é isso, gente. Vamos acabar por aqui. Falei demais. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like. Se você tem dúvidas ou tem aventuras capilares que envolveram isso que eu falei e você quer compartilhar aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e até a próxima.